Projeto número 6 da pauta, projeto de lei complementar. Proposição 2/24/2017. Iniciativa Prefeito. Institui a comunicação por meio do domicílio eletrônico de contribuinte, DEC, no âmbito municipal. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.513, em 12 de maio de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.581, 16 de agosto de 2017. A votação é global e nominal e a aprovação é maioria absoluta. Primeiro turno. Projeto iniciativa do prefeito, maioria absoluta. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Vereador professor Josete, 15 minutos prorrogáveis. Na sequência, vereador Pia. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Esse é um dos projetos que faz parte do pacote apresentado pelo Executivo Municipal e institui a comunicação por meio do domicílio eletrônico do contribuinte no âmbito de Curitiba. Na mensagem, o prefeito afirma que se trata de um mecanismo de modernização da comunicação entre a Secretaria Municipal de Finanças e os contribuintes e que garante gradativamente que deixará de ocorrer por meio de correios para tornar-se eletrônica e disponível na rede mundial de computadores com todas as garantias e sigilos previstos na legislação tributária. A princípio, o que se diz é que haverá redução das despesas com as correspondências e também a economia em relação ao custo de envelopes, etiquetas, papéis e outras impressões necessárias para todo o procedimento. Então, em relação ao mérito, nós temos concordância no que diz respeito a esse projeto, mas gostaríamos de apontar alguns aspectos que achamos pertinentes, porque entendo que nós, enquanto vereadores e que temos a função de fiscalização do Executivo, temos que apontar aqueles elementos que são importantes em qualquer projeto e, obviamente, num projeto que diz respeito a uma alteração de procedimento do Executivo, acreditamos ser muito pertinente que nós possamos estar trazendo aqui alguns aspectos que, no nosso entendimento, são relevantes. Primeiramente, é importante dizer que esse projeto, ele tramitou por diversas comissões e, em duas delas, nós pudemos fazer o aprofundamento da discussão. São comissões nas quais eu faço parte, que é a Comissão de Serviço Público e também a Comissão de Economia. Nesse sentido, eu acho importante trazer aqui alguns dados que nós questionamos junto à administração municipal. Um deles diz respeito ao artigo 6º. Nesse artigo 6º, nós temos o seguinte texto. Para acessar o DEC, onde estão disponíveis as comunicações entre a Secretaria Municipal de Finanças e o sujeito passivo, e para assinar documentos eletrônicos, o servidor público deverá utilizar certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela ICP Brasil. Então, nós entendemos que há alguns questionamentos para que o Executivo pudesse estar se posicionando. Primeiramente, nós perguntamos quais servidores serão incumbidos dessa nova responsabilidade. Em segundo lugar, haverá aumento da remuneração dos servidores que serão incumbidos de tais tarefas
ou serão realizadas novas contratações? Então, no nosso entendimento, são dúvidas importantes, porque com a criação desse sistema, nós estamos criando novas atribuições aos servidores dessa área. Nesse sentido, nós fizemos um voto na Comissão de Serviço Público, sugerindo que esses questionamentos fossem enviados ao Executivo. Então, na sequência, houve a manifestação do Executivo e um dos aspectos que a gente sempre trata aqui, vamos continuar insistindo, é que muitas vezes nós pautamos os questionamentos e as respostas nunca vêm completas ou, em alguns casos, inclusive, não respondem aquilo que a gente perguntou. Então, eu vou ler aqui um trecho para que as vereadoras e os vereadores, os demais presentes, possam identificar isso que eu acabo de colocar. Então, a Prefeitura responde da seguinte forma. Que haverá, não haverá contratação de novos servidores e nem aumento remuneratório, né? Mas, quando nós nos reportamos ao questionamento em relação a quais servidores caberiam essas novas atribuições, vou traduzir aqui literalmente o que a Prefeitura colocou. As funções relativas ao gerenciamento do sistema eletrônico de comunicação que se pretende implementar no município compõem o conjunto de atribuições administrativas do corpo técnico de servidores que integram o quadro do funcionalismo municipal. Trata-se de tarefas pertinentes à natureza dos cargos dos servidores aos quais serão elas atribuídas, portanto. Eu questiono o que foi de fato que a Prefeitura respondeu aqui. Ora, que são servidores municipais, nós sabemos. O que nós perguntamos é quais servidores passariam a executar essas funções. E aí é dito que são servidores que têm a natureza dos cargos pertinentes, a essas tarefas. Então, não esclareceu nada. É o tipo da resposta que nós temos um texto de 4 linhas e que não diz quem é que efetivamente vai fazer essa função. Então, nós entendemos que é importante que o Executivo esclareça esses fatos, porque nós temos que ter a dimensão de qual é o quadro de servidores que terá essa nova atribuição e em que medida eles têm a condição de estar assumindo essas tarefas, né? Se são os mesmos, enfim, que hoje fazem esse tipo de trabalho em relação à fiscalização. E isso não é colocado aqui na resposta. Então, esse é um elemento, porque nos parece que às vezes há um pouco de má vontade no sentido de esclarecer aos vereadores e vereadoras as coisas como, no nosso entendimento, são importantes para que a gente possa fazer o nosso trabalho de fiscalização. Então, obviamente, nós imaginamos que são servidores da Secretaria de Finanças, né? Mas gostaríamos de saber quais são esses servidores, que atribuições lhe competem hoje, né? Porque isso não ficou respondido no questionamento. Eu faço questão sempre de trazer isso, porque muitas vezes nos parece que os projetos passam aqui à casa sem que a gente se preocupe em ter esclarecimentos. E, ao contrário, nosso mandato, pelo menos, procura sempre esclarecer quaisquer dúvidas para que, no momento da votação do projeto, nós tenhamos todas as informações necessárias para que nós possamos nos posicionar, né? Então, foi um exemplo que eu quis dar, porque acho que tem que haver, por parte do Executivo, uma preocupação em responder os questionamentos das vereadoras e dos vereadores dessa casa. Acho que
não é nenhum favor, isso é obrigação do Executivo, né? Nós devemos ser um poder autônomo e com essa autonomia justamente para poder fazer a nossa função, que é fiscalizar. Então, é nesse aspecto que nós estamos trazendo aqui esse retorno do Executivo. Eu gostaria também de dizer que esse projeto, ele trouxe alguns anexos no sentido de esclarecer alguns dados em relação ao aspecto econômico e financeiro. Então, foi anexado ao projeto uma previsão das despesas orçamentárias e apontado que as despesas relativas a essa função estariam no órgão 18, no que diz respeito a encargos gerais do município, unidade 001, recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Finanças, né? Então, temos aqui a dotação orçamentária que diz respeito a essa função. Então, temos aqui a regularização de processos em dação de pagamento, pagamentos de tarifas e outras despesas operacionais, participação acionária em empresas de economia mista, participação acionária em empresas, participação acionária também em empresas de economia mista, mais duas dotações aqui. Ainda amortização e encargos da dívida pública e execução de despesas decorrentes da garantia de operações financeiras autorizadas pela Lei Municipal 12.690, contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, pagamento de precatórios e sentenças judiciais de acordo com a legislação em vigor. Então, a gente existe uma dificuldade aqui. Bem, tá bom. Não, mas é que a gente está raciocinando aqui, a gente não consegue desenvolver o raciocínio com muitas falas próximas da gente. Bem, então, nós tivemos a anexação dessa previsão de despesas, né? Mas o que é precedido por um documento assinado pelo Superintendente Municipal de Finanças, né, declarando a dotação orçamentária, que é 18.001, 4122 122176 339039. Então, acho que é importante, né, que nós sempre possamos ter esses documentos anexados, porque nem sempre isso acontece, né? Enfim, mas na sequência, então, houve a manifestação do Executivo e foi indicado, portanto, a dotação orçamentária e, na sequência, também assinado pelo Superintendente de Finanças, que é o Breno Lemos, no item 4 do ofício encaminhado por ele, da declaração, ele coloca o seguinte: por fim, destaca-se que a municipalidade promoverá ainda todos os estudos necessários para identificar a possível viabilidade de utilizar seus sistemas eletrônicos internos na questão supramencionada, o que poderá reduzir significativamente eventuais custos ao erário suportados pelo orçamento vigente. Então, isso é respondido justamente porque não existe anexado ao projeto um estudo de impacto orçamentário financeiro.
E a gente acredita que essa é uma falha, porque se eu estou propondo, né, uma nova forma de controle e ainda não sei qual vai ser o tipo, né, de encaminhamento dado, que é o que está escrito aqui, que os estudos estão sendo feitos. Então, ainda não se identificou se isso é possível fazer dentro dos meios eletrônicos, dos sistemas eletrônicos hoje já existentes. Quer dizer, quando o Executivo propõe uma nova forma, né, de organização da sua dinâmica, né, dentro da Secretaria de Finanças, ele não sabe se ele vai poder utilizar o mesmo sistema ou não. Então, acho que aí tem uma falha. Porque uma questão é se eu puder utilizar o mesmo sistema eletrônico, outra se nós tivermos que contratar serviços. Aí, certamente, nós vamos ter um impacto financeiro, né, com a implementação desse mecanismo. Então, acho que tem que ter algumas coisas que tem que haver uma maior preocupação no sentido de trazer os... Vereadora, precisa mais tempo? Mais 5 minutos, só para concluir. 5 minutos. De se encaminhar os projetos a essa casa com todas as informações concluídas, né? Senão nos parece que as coisas estão sendo feitas sem um planejamento mais adequado, né? Então, esse é um questionamento que fica, né? Então, vai ser necessário um novo sistema? Eu acho que é importante responder. E quais os servidores e que funções hoje ocupam que vão assumir essa nova tarefa dentro, né, desse novo meio de comunicação por domicílio eletrônico ao contribuinte. Então, ficam aí esses dois questionamentos, né? Eu acredito que é importante que, na sequência, o líder do prefeito possa estar respondendo. Então, quanto ao mérito, sou favorável, vou votar favoravelmente ao projeto, mas acredito que esses esclarecimentos têm que ser feitos a esta casa. Seria isso, obrigada. Continua em discussão. Em tempo, quero agradecer aqui a presença do secretário de Defesa Social e de Trânsito, Guilherme Rangel, convidada a doutora Maria Letícia. Seja muito bem-vindo a essa Casa Legislativa. Continua em discussão. Senhor presidente, para votar. Para votar? Então, encerrada a discussão, em votação. Sugiro, não sei se há necessidade de verificação de quórums, acho que não. Então, para votar. É maioria absoluta. Em votação. Senhor presidente, quantos votamos? É possível, então, no tempo oportuno, depois dos projetos de lei, o doutor Guilherme Rangel é o novo nomeado da Defesa Social pelo prefeito Rafael Greca, delegado da Polícia Civil, e está numa missão muito importante perante o município. Então, na sequência, se puder, após o projeto de lei do Mauro Inácio, que os presentes convidados estão aqui, puder fazer uma parte de 5 minutos para que o delegado se apresente também aos vereadores, isso que é um momento importante na nossa cidade, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Maria Letícia. Votando, por favor. Vereadores, registrem os seus votos. Encerrada a votação.
Vamos. 29 vereadores votaram sim, está aprovado o projeto.